Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos nós essa manhã. O texto que eu quero ler hoje encontra-se no livro de João, capítulo 3. É um texto muito conhecido. Eu já até citei esse texto aqui em umas outras 2 ou 3 oportunidades. João capítulo 3, verso 16 e o verso 17. E a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Existe um pensamento popular, existe um ditado popular, se assim eu posso dizer, que diz que toda religião é boa. Existe um ditado popular que diz que toda religião é boa e que todos os caminhos levam a Deus. O interessante é que diante desse ditado popular, que eu não acredito nele, existem muitas pessoas que acreditam e que seguem isso. Muitas pessoas confiam nas religiões apenas, entendendo que uma religião pode salvar uma pessoa, entendendo que uma religião pode conduzir uma pessoa ao caminho da salvação. Nesse ponto, tudo bem, eu concordo. Até porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, no único momento em que a palavra religião é citada, é através da boca do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que a religião verdadeira é: cuide dos órfãos, visite as viúvas, os encarcerados. Todas as vezes que fizerdes essas coisas, estareis fazendo em meu nome. Estareis fazendo por amor de mim. Esta é a verdadeira religião. Sobre religião é isso que Jesus diz. E quando o ser humano deposita sua confiança única e exclusivamente nesse ponto, ele falha. Porque a religião torna a pessoa religiosa. A religião provém do homem. A salvação provém de Deus. E aí, como eu dizia no início, nesse ponto eu concordo, porque a religião é um caminho. A religião é uma porta. Nada mais é do que uma porta. E a Bíblia também vai dizer que é importante que todos nós venhamos a congregar. Mas o que eu quero falar para nós nessa manhã é da importância de onde ou em quem nós de fato depositamos a nossa esperança. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem nessa manhã, eu a chamaria de Jesus, o Salvador do mundo. Por quê? O próprio Pai enviou o que de melhor Ele tinha, o que de mais importante Ele tinha, por amor de todos nós. E o texto que eu li vai dizer de uma forma bem clara: Deus deu. No verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aí, voltando até numa última mensagem que eu falei sobre isso, eu lanço a mesma pergunta, né? Aqui quem é pai, quem é mãe, como eu sou pai, quem de nós seria capaz de entregar o nosso filho, a nossa filha, por amor de alguém? Me arriscaria a dizer que nenhum de nós. Mas Deus, por ser o dono do amor supremo, Deus, por estar acima de todas as coisas, Ele fez isso por nós. E o Verbo, a palavra, que é o Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade,
Ele se fez homem e habitou no meio de nós, para que condenasse o mundo? Não, porque como diz o verso 17 do texto que eu acabei de ler, ele não veio para trazer condenação, ele veio para trazer salvação. Então a salvação ela só é conquistada através da pessoa de Cristo, e não através de coisas ou situações que o homem cria. Mas o engraçado também é que a Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas que no seu fim são caminhos que conduzem para a morte. E esse é um ponto importante que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção, porque como bem disse também o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, me é lícito, eu tenho liberdade para fazer. Porém, nem tudo isso me convém fazer, ou seja, nem tudo isso é correto. Da mesma maneira é a forma pela qual a gente deposita a nossa esperança nos dias de hoje. Existem homens e mulheres que depositam a sua esperança na força do seu próprio braço e esquecem que sobre as suas vidas existe um Deus que está preparado a todo tempo para te salvar, para te entregar vida, para dar o melhor para você. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa manhã. E a gente aqui está falando de caminho, na verdade só existe um caminho que conduz a Deus. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Só existe uma porta no céu que conduz à salvação. Essa porta se chama Jesus Cristo. Só existe um mediador entre os homens e Deus. E esse mediador se chama Jesus Cristo. Só existe um nome pelo qual todos nós devemos ser salvos. Esse nome se chama Jesus Cristo. Só existe um abrigo seguro para a sua alma, para a sua vida, para a sua família. Esse abrigo se chama Jesus Cristo. Só existe um advogado que pode defender a sua causa, seja ela qual for. E sobre isso também no outro momento aqui eu já falei. Para esse advogado não existe causa perdida, não existe causa impossível. E esse advogado se chama Jesus Cristo. Só existe um Salvador para esse mundo que se encontra perdido. Só existe um Salvador para essa juventude que se encontra perdida nas drogas, na bebida, na prostituição. Só existe um Salvador para tantos casamentos que têm sido destruídos nos dias de hoje, e por pequenas coisas. Casamento hoje tem sido destruído por falta de diálogo dentro de casa. Pai não conversa com o filho não conversa com o pai. Marido e esposa não tem diálogo, não tem conversa. Casamentos têm sido destruídos por diversas situações. Famílias têm sido destruídas por diversas situações. Relacionamentos têm sido abalados por causa de fofoca. E vira e mexe eu estou falando sobre isso daqui. Relacionamento tem sido destruído por causa de fofoca, por causa de intriga. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo onde os valores se inverteram já faz tempo. E eu diria, me arriscaria até a dizer que nós já passamos da fase dos valores invertidos. Hoje, a humanidade tem tentado inverter os princípios da palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, em quem ou onde está sendo depositada a sua esperança? É para a gente parar e refletir sobre isso. Porque o final dos tempos já se aproxima. A vinda do Senhor está muito próxima. E como diz a palavra, como pergunta a palavra de Deus, o que tens preparado e para quem será? Quando a trombeta tocar e ele chegar, será que nós estaremos preparados para ir com ele? Ou ficaremos para trás? Em quem
ou em que nós temos depositado a nossa esperança. Só Jesus Cristo, queridos, pode nos dar a vida eterna, pois Ele é o pão para a sua fome, Ele é a água viva para a sua sede, Ele é o caminho para os seus pés, e Ele é a luz que ilumina o seu caminho, ou seja, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Feliz é aquele que faz essa escolha e que nesse Senhor, Jesus Cristo, deposita a sua esperança. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.